Enquanto a direita se dilacera no Brasil, com a Globo, o Bolsonaro, o Witzel, cada um puxando o tapete do outro, no que poderá redundar em muito breve num processo de impeachment, os progressistas na América Latina se unem a partir da eleição de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner na presidência da Argentina. Olha aqui, o Alberto Fernandes já viaja ao México, já está no México, por sinal, e vai se encontrar na segunda-feira com López Obrador. López Obrador foi o primeiro presidente de esquerda eleito depois daquela onda neoliberal que trouxe o Bolsonaro e o Macri ao poder. E no dia 7 de novembro, em Buenos Aires, haverá uma reunião do Grupo de Puebla para entender estes novos tempos de América Latina. Eu recorro mais uma vez a este meu livro, Argentina Sacudida, que conta a história, mais ou menos, de toda essa movimentação que agora vai se tornar realidade a partir da posse do Alberto Fernandes no dia 10 de novembro, na Argentina. Mas antes eu falo sobre a importância da eleição do López Obrador no México, aquele presidente que surgiu do progressismo, não é? Para acabar com toda uma experiência de mais de 40 anos de direita, de neoliberalismo, que sujeitou o México todos esses anos ao poder inclemente dos Estados Unidos, o seu potente vizinho. Eu digo aqui nesse meu livro, a história, como a vida, muda tudo num lance de minuto. E eis que Cristina Kirchner não consegue dar continuidade ao seu projeto nacional, que é atropelado por novo surto de neoliberalismo que arrasta a Argentina e o Brasil quase de um só golpe. Eu me refiro, claro, à eleição do Macri em 2015, à derrubada da Dilma em 2016 e a eleição do Bolsonaro em 2018. Esta virada, que logo terá sérias repercussões no Mercosul e nas pressões sobre a Venezuela e Cuba, além da caçada judicial que fustiga Cristina e manda prender Lula, também começa a perder o seu ímpeto e já não evita a força do processo social no México e na própria Argentina. Quem diria que o México, ali no colo dos Estados Unidos, poderia eleger um presidente progressista do quilate de López Obrador, que iria iniciar uma longa e tortuosa caminhada na direção de um modelo que priorize as maiorias sociais e regenere a educação, a saúde e a segurança da população tão sacrificada com mais de 70 anos de ininterrupto ciclo neoliberal. Olha, eu publiquei esse livro aqui, foi lançado no dia 10 de agosto, mas terminei mais ou menos no dia, eu tenho a data exata aqui, 22 de julho de 2019. Eu não quero ser nenhum futurólogo, mas a gente que analisa a política de pesquisar direitinho e com método os acontecimentos. Chegamos a essa realidade de hoje, que é completamente diferente do que aconteceu, não é? Digamos, na época da eleição do Bolsonaro, que foi o último surto direitista a ser vivido pela América Latina. Bom, de qualquer maneira, houve essa eleição no domingo passado, dia 27 de outubro, do Alberto Fernandes e da Cristina Kirchner. Já tinha havido a eleição também do Evo Morales, ainda que contestada. E houve principalmente a do Obrador. A do Obrador ele foi eleito em julho de 2018 e assumiu em dezembro de 2018 também. Estava lá muito
pressionado pelos Estados Unidos e, com muito cuidado, foi aos poucos fazendo um governo realmente voltado para a sua população e não mais para a potência do norte. E aí ele já se articula com os principais líderes da América Latina, essa nova América Latina que está surgindo das eleições. Bom, e nessa reunião de segunda-feira, o Alberto Fernandes e o Obrador vão traçar as linhas mestras de como os seus governos vão se comportar. Primeiro, para promover o desenvolvimento com inclusão social. Depois, como enfrentar as pressões e, sobretudo, articular as forças progressistas da América Latina. E essas forças estão concentradas aqui no Grupo de Puebla. O que é esse Grupo de Puebla? Que nós aqui no Brasil talvez nunca ouvimos falar, porque a imprensa não gosta de dar publicidade a esse tipo de movimento libertário. O Grupo de Puebla é um grupo constituído de presidentes e ex-presidentes. Aqui está a Cristina Kirchner, está lá o Lula, está o Rafael Correa, está o Evo Morales, está o Nicolás Maduro e quem mais? E o Fernando Lugo, que foi presidente do Uruguai. Falta mais a Dilma Rousseff e o Fernando Haddad, que já confirmaram a sua presença nessa reunião que ocorrerá em Buenos Aires. Essa reunião será presidida, capitaneada, liderada pelo novo presidente da Argentina, o Alberto Fernandes. Aqui esse material da Folha de São Paulo já anuncia Fernandes, que é o Alberto, receberá Dilma, Haddad e Mujica, não é? Que é do Uruguai, o Pepe Mujica, em encontro internacional da esquerda. Grupo de Puebla vai se reunir em Buenos Aires para debater a situação na Venezuela, na Bolívia e no Chile. Vejamos aqui, o presidente eleito, Alberto Fernandes, será o anfitrião do segundo encontro do Grupo de Puebla, uma reunião de líderes e representantes de agrupações e partidos de esquerda nos próximos dias 8, 9 e 10 de novembro em Buenos Aires. Estão na lista de convidados os ex-mandatários José Luís Rodríguez Zapatero, da Espanha, ex-presidente da Espanha, José Pepe Mujica, do Uruguai, Dilma Rousseff, do Brasil, Ernesto Samper, da Colômbia, Rafael Correa, do Equador e Fernando Lugo, do Paraguai. O primeiro encontro dessa nova aliança foi realizado em julho passado, na cidade de Puebla, no México, com a intenção de abrir um espaço de reflexão e de intercâmbio político na América Latina. A gente se recorda que até pouco tempo o noticiário era dominado por aquelas ações do Grupo de Lima, aqueles 14 países, inclusive da Argentina, que agora vai sair dele também, como ocorreu com o México. É um grupo de países satélites. E agora que terá como um dos principais líderes o Bolsonaro, né? Aquele cara lá da Colômbia, o Ivan Duque, super direita, homem controlado pelo Álvaro Uribe, e toda a direita latino-americana. Só que sem a presença da Argentina e do México, esse grupo que tentou forçar uma intervenção americana, uma intervenção inclusive militar na Venezuela, ele vai aos poucos se dissipando. Porque o Alberto Fernandes, por exemplo, não deverá reconhecer o presidente interino da Venezuela, aquele presidente interino entre aspas, o Juan Guaidó, que é um deputado presidente da Assembleia que não tem poder nenhum, mas é reconhecido pelos Estados Unidos, por todos os países da Europa, praticamente, num total de 50 países. Está lá também o Japão, uma loucura, reconhecendo um presidente fantoche que não existe, que não tem poder, mas que nomeia embaixadores também, entre aspas,
que é inclusive reconhecido pelo governo argentino, até o dia 10 de novembro, quando o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner assumirem a Casa Rosada. Enquanto aqui no Brasil a gente vê Bolsonaro afirma que pegou áudios das ligações gravadas pela portaria do condomínio. O presidente também acusou o governador Wilson Witzel de manipular processo que trata de assassinato de Marielle Franco. E está aí a Globo por trás, e a Rede Globo de televisão, com todo aquele seu poder e aquelas suas baterias antiaéreas de destruir reputação. Numa campanha super articulada para iniciar, tudo indica, um processo de impeachment do presidente da República, e que poderá começar, inclusive, com a cassação do mandato de seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro.